Olá, muito bom dia. São 11 horas da manhã e já estamos ao vivo para aquele encontro que te trazemos prestação de serviço, reportagem, a agenda do Legislativo e a entrevista da semana. Hoje vamos falar sobre a campanha POA ISS para regularização de dívidas do Imposto sobre Serviços. Vamos explicar o que é o ISS, quem precisa quitar algum débito e também as condições de pagamento. A semana está começando com tempo seco em Porto Alegre, faz 10 graus na capital dos gaúchos e o Câmara agora está no ar. Começo agradecendo a ti e a tua companhia nesse começo de semana aí com a sua audiência nesta segunda-feira aqui na TV Câmara de Porto Alegre. Bora ver imagens ao vivo aqui da capital, agora com um pouco mais de calma, a imagem piscou aí rapidinho para você. A gente vê aqui a entrada de Porto Alegre, na chegada aqui à capital, Avenida Castelo Branco, nesse trecho próximo aí à estação São Pedro do Transurb. A gente vê que a movimentação está bem tranquila nos dois sentidos, tanto para quem chega a Porto Alegre vindo da região metropolitana, quanto para quem sai da capital, aqui ali próximo da região da rodoviária, em direção ao interior. A gente vê que o dia também está bem bonito e mais friozinho, né, em comparação aos últimos dias do que a gente vinha tendo aqui na capital. A temperatura reduziu bastante aí nesse fim de semana, mais precisamente desde ontem. A gente vem com temperaturas mais baixas aqui na capital e esse tempo seco aí, ele vai durar pouco tempo, infelizmente, aqui em Porto Alegre. Dia a dia a gente vai conferir a previsão do tempo para a semana, começando por hoje, que a máxima deve parar em 14 graus. Agora a gente vê que faz 10 aqui em Porto Alegre, com bastante sol. Pulando para amanhã, a gente ainda tem o tempo seco predominando aqui em Porto Alegre. A chuva ainda não volta aqui para a capital. A gente ainda tem um friozinho de manhã com mínima de 7 e máxima de 17, com um aumento gradual da nebulosidade, pois a chuva volta mesmo aqui para Porto Alegre na quarta-feira, que a gente tem aí o retorno da instabilidade. Ainda não se fala em possibilidade de alguma tempestade mais forte. A gente acompanhou na última semana aí que nós tivemos muito vento aqui em Porto Alegre, também com chuva bastante intensa. A chuva deve vir um pouco mais de volume na quinta-feira, a máxima que para em 15 graus em Porto Alegre, a mínima já não fica tão frio. Por causa da chuva, a temperatura varia pouco durante o dia. Quinta-feira é a perspectiva que a gente tem de dia com a chuva mais volumosa aqui em Porto Alegre. Ela deve ser um pouco mais intensa em comparação à quarta-feira e é mais um dia que, justamente pela quantidade de nebulosidade, tem pouca variação de temperatura, variando apenas entre 13 e 15 graus. O mesmo prognóstico permanece para sexta-feira, onde a gente pode ter uma redução aí dos volumes de chuva previstos aí para essa semana. A máxima se eleva um pouquinho mais em comparação aos dias anteriores, com 19 graus, mas não faz tanto frio pela manhã, com mínima de 15 aqui para Porto Alegre. Por enquanto, para o final de semana, a perspectiva é de que a chuva dê uma trégua e o tempo seco volte aqui à capital. 2 horas da tarde tem sessão plenária e os vereadores marcam presença para iniciar as atividades legislativas da semana aqui no Parlamento. Como informado na semana passada, os encontros de segunda-feira são destinados a homenagens e ao período da Tribuna Popular. Quem amplia essas informações para a gente ao vivo, agora aqui conosco, é o Clayton Fortunato. Clayton, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, né? Hoje estão dedicados às segundas-feiras até o final do período eleitoral, as segundas para as homenagens e participação popular aqui na casa. Então, hoje nós temos a Tribuna Popular, viu? Quem vai estar presente aqui na tribuna é a grande Associação Beneficente de Senhoras do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que vai apresentar os trabalhos da entidade, como funciona, os tipos de serviço que desenvolve. Na sequência, nós temos um período de comunicações e a homenagem de hoje vai para a Pequena Casa da Criança, que comemora 70 anos. Essa é uma proposição da vereadora Grazi Oliveira, do PSOL. Como bem falaste, Gui, no início, a gente trouxe já na semana passada, nas segundas-feiras não há previsão de votação de projetos, e sim na quarta-feira. Semana passada não houve quórum na quarta, então não houve também votação de projetos. Mas eu quero chamar a atenção de uma proposta que está tramitando aqui na casa, que vale a nossa atenção e também do público telespectador, tá? É um projeto de emenda à lei orgânica. Ele é assinado, essa proposta, pelo vereador José Freitas e outros parlamentares. Então, como é um projeto de emenda à lei orgânica, ela precisa ser votada em 2 turnos. O que diz esse projeto? O que ele consiste, né? Ele inclui a elaboração de relatório anual sobre os arroios do município, como essa uma proposta de ser uma ação permanente, tá?
de planejamento, proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente. Então, isso é em relação aos arroios. Como falei, é uma proposta de emenda à lei orgânica e aí ela precisa ser votada em 2 turnos e essa votação precisa ter aprovação nos 2 turnos de 2/3 dos parlamentares. Isso significa que ele precisa ser aprovado 2 vezes com voto de pelo menos 23 vereadores. Então, esse é um projeto que deve ser votado, ser apreciado nos próximos dias. Chamo a atenção aqui, embora hoje não tenha previsão de votação, mas na próxima quarta e nas próximas quartas-feiras aí até o final do período eleitoral. Então, é um projeto para a gente ficar de olho, porque diz muito, né, sobre a enchente de 2024, esses últimos dias com muita chuva. Então, os arroios é uma preocupação também para as comunidades em função dos alagamentos. Tá bom, Gui? Eu volto na sequência. Hoje eu vou trazer a programação da semana aqui da TV Câmara, o que nós temos de programa. É só me chamar e eu volto aí contigo. Tá certinho. Já já a gente volta a conversar então, o Clayton falando ao vivo lá do plenário Otávio Rocha. Agora a gente abre a agenda da semana. A Câmara sempre tem diversas atividades aqui de segunda a sexta-feira. O José Zanandrea chega agora para conversar conosco. Oi, José, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos. Pois é, a semana começa hoje com sessão ordinária no plenário Otávio Rocha a partir das 2 horas da tarde e, é claro, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Ainda nesta segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, acontece uma sessão solene que vai outorgar o título de cidadã porto-alegrense à atriz e cantora Valéria Barcelos. Esse evento ocorre no plenário Otávio Rocha também. Já a terça-feira é o dia dedicado às comissões parlamentares aqui na Casa Legislativa. Então vamos a estas agendas. A partir das 10 horas da manhã, então de terça-feira, na sala 303, a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação realiza reunião para tratar das condições da cidade e do déficit de urbanização destinado aos ciclistas de Porto Alegre. Também às 10 horas da manhã, no plenário Ana Terra, os integrantes da Comissão de Economia se reúnem para abordar os serviços prestados pela CE Equatorial e os reclames dos consumidores. Já na sala 301, às 10 horas da manhã, também de terça-feira, a Comissão de Saúde discute as políticas públicas destinadas à saúde mental e à educação inclusiva. À tarde, às 2 horas, mais uma comissão, a de Educação, realiza na sala 301 uma reunião para avaliar o impacto do fechamento dos 6º anos da educação municipal, das escolas municipais. Já na quarta-feira temos mais uma sessão ordinária, às 2 horas da tarde, no plenário Otávio Rocha. E já na quinta, às 7 horas da noite, em sessão solene, no plenário Otávio Rocha também, acontece a entrega do título de cidadão emérito a Gerson Junqueira. E na sexta, também no Otávio Rocha, uma sessão solene, às 5 da tarde, homenageará a deputada federal Anne Ortiz, com a entrega, a outorga do título de cidadã porto-alegrense. E é sempre bom lembrar, Gui, que o público porto-alegrense, o público de fora que visita a capital gaúcha, sempre está convidado a apreciar exposições de artes, exposições culturais, aqui no Palácio Aloísio Filho. Então, Gui, essas são as informações da agenda para esta semana. Eu volto contigo no estúdio. Semana cheia aqui na Câmara, Zé. Obrigado pelas informações, bom começo de semana. E agora a gente confere também a programação da TV Câmara. Todas as noites temos programas inéditos com temas da atualidade para você nos acompanhar. A gente volta a falar ao vivo com o Clayton Fortunato, que nos amplia essas informações. Clayton, o que temos previsto para essa semana? Muito bem, Gui. Hoje à noite, temos a partir das 8 o Porto Alegre em Debate, que vai tratar sobre a vida em condomínio. A apresentação é do Elian Salazar. Na sequência, às 9h30 da noite, tem o Jornal da Câmara e eu converso com a nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Cíntia Costa, que vai falar sobre o Agosto Dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno. Lembrando que o Jornal da Câmara tem edições também nas quartas e nas sextas-feiras, às 9h30 da noite. Na terça-feira, às 8 da noite, nós temos o programa TV Câmara Entrevista, que vai tratar sobre o programa Desenrola 2.0. Tem a apresentação do José Zanandrea.
No mesmo horário, na quarta, o Trajetórias dá sequência à homenagem aos atores gaúchos e o convidado desta semana será o ator Paulo Flores. Na quinta-feira, às 8 da noite também, vai ao programa Página 2. Eu e o Guilherme conversamos com o jornalista Renato Dornelles. Ficou muito legal esse programa e convido você a assistir, tá? Assim como todos os outros, evidentemente. Na sexta-feira tem um Acontece em Porto Alegre, a partir das 3 da tarde, a nossa revista semanal eletrônica que traz matérias especiais, a participação da reportagem, sempre ao vivo de algum ponto aqui da cidade. Para fechar a semana, nós temos às 8 da noite na sexta, o Infância Protegida. E nesta semana, viu, Gui, muito importante, nós vamos tratar sobre prevenção ao bullying e o cyberbullying. Para fechar, eu quero lembrar aos nossos telespectadores também que nós exibimos diariamente um programete, ou Câmara Notícia, com informações, as principais informações do Legislativo, sempre de segunda a sexta, no finalzinho da tarde. Tá bom, Gui? Boa semana aí para ti e para os nossos telespectadores. Boa semana, Clayton. Obrigado pelas informações. Aí a gente volta a se falar ao longo da semana. Um abraço. Um abraço. Agora a gente vai saber os destaques da internet, das redes sociais e das redes sociais do Parlamento e também do que é informação no site da Câmara. Para isso, nós vamos até a Central de Notícias Legislativas conversar com a Gabriele Camargo. Bom dia, Gabi. Olá, Gui. Bom dia para ti e para todos que nos assistem. Eu falo contigo aqui da redação da Comunicação Social, onde nós tivemos uma semana cheia e agitada após a volta do recesso parlamentar. Eu vou trazer algumas atualizações do que nós temos produzido. Agosto é o mês Lilás, que é um mês de campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E nas nossas redes sociais está rolando uma série de vídeos sobre mecanismos públicos de combate à violência, como acessar locais de ajuda e como reconhecer se você está em um relacionamento abusivo. Também nas nossas redes nós postamos que estamos de identidade visual nova nos nossos crachás por aqui. Nós compartilhamos essa novidade e parece que o pessoal gostou. Essa é uma nova identidade que representa quem faz a Câmara acontecer todos os dias, que, claro, reforçam a identificação funcional e a segurança aqui na casa. E já no nosso site, um dos destaques é o projeto de lei que institui a política municipal de teleacolhimento e teleatendimento na atenção primária à saúde. Essa proposta, que começou a tramitar aqui na casa, é de autoria da vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB. Entre os objetivos da política estão a realização de triagem inicial de sintomas, orientação aos usuários quanto ao serviço de saúde mais adequado para cada situação e a redução de procura desnecessária por atendimento presencial nas unidades de saúde. Eu destaco também um projeto que começou a tramitar do vereador Jonas Reis, do PT, que inclui o médico veterinário da família entre os profissionais das equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde, no âmbito da rede de saúde da capital, nas 3 modalidades já existentes: a ampliada, a complementar e a estratégica. Detalhes sobre esta e outras propostas estão disponíveis na nossa página na internet. Por enquanto, são essas as atualizações, mas eu reforço aqui para quem nos assiste que todas as informações do que acontece na Câmara Municipal podem ser conferidas no site que aparece na tela. Por lá também é possível ouvir a Rádio Câmara 24 horas por dia. É isso, Gui. Volto contigo no estúdio. Uma boa semana de trabalho para nós e para quem nos assiste. Obrigado pelas informações, Gabi. Ótima semana para você também. Bom trabalho. E agora a gente fala de serviço, informações de utilidade pública. A semana sempre começa com muitas novidades aqui em Porto Alegre que podem ser úteis a ti que nos assiste. O Elian Salazar é quem nos deixa informado de tudo isso. Oi, Elian, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Câmara de Porto Alegre. Eu começo com um recado para a gurizada que quer entrar no mercado de trabalho. Fiquem ligados no evento Ação Jovem, que começa hoje e vai até sexta-feira, 14 de agosto, nas agências do FGTAS, Barracine e na Casa do Trabalhador, aqui da capital. A programação oferece entrevistas para vagas de emprego, estágio e aprendizagem, além de oficinas, palestras e orientações sobre a carteira de trabalho digital para o público de 14 a 29 anos.
Aqui na capital, as atividades ocorrem na quarta-feira, das 9 às 4 da tarde, na Casa do Trabalhador, na Marechal Floriano Peixoto, 94. Para participar é muito fácil, tá? É só apresentar um documento com foto e CPF. E para quem gosta de cultura, o 33º Porto Alegre em Cena apresenta oficialmente a programação da edição amanhã, terça-feira, e o lançamento será às 7 da noite na Zona Cultural, na Avenida Alberto Bins 900, no centro de Porto Alegre. O evento é gratuito e contará com um show da banda As Rainhas, roda de samba de mulheres. O festival será realizado entre os dias 10 e 20 de setembro em diferentes locais aqui da capital. E sobre educação, a Prefeitura de Porto Alegre divulgou uma nova lista de crianças contempladas com vagas na educação infantil para o segundo semestre de 2026. Outras 512 crianças foram designadas nesta etapa e as famílias devem efetivar a matrícula até quinta-feira, dia 13 de agosto, na escola indicada. Quem não foi contemplado permanece automaticamente na lista de espera. Em caso de dúvidas, o atendimento da Central de Vagas pode ser feito pelo WhatsApp 5132891988. Lembrando, é 5132891988. E é claro, no site da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Volto contigo, Gui. Perfeito, Elia. Obrigado pelas informações. Bom começo de semana para você também. E quem gosta de festejos farroupilhas, falta pouco, viu? Aqui em Porto Alegre começou no sábado a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha no Parque Harmonia. O serviço tem início pelos lotes pares, de 8 a 26 de agosto, e depois, no dia 15, inicia a montagem nos piquetes de lotes ímpares. A previsão é de que nesta primeira etapa sejam montados cerca de 150 piquetes. Nesta edição ao todo vão ser 256. O acampamento Farroupilha 2026 ocorre de 29 de agosto a 20 de setembro. A expectativa é de movimentar aí de presença de cerca de 2 milhões de pessoas aí acompanhando os festejos no Parque Harmonia. E vencendo tempos difíceis no clima aqui no estado. Nós viemos acompanhando aí nos noticiários a ocorrência de tempestades, tornado e até ciclone bomba na última semana. Informação é sempre imprescindível à população e pode ajudar a salvar vidas. A gente confere agora na reportagem que a Defesa Civil possui uma forma muito ágil de enviar alertas aí que podem chegar na tela do seu celular de forma totalmente gratuita. Com a perspectiva da chegada do El Niño e a recorrência das chuvas intensas, se faz necessária a celeridade do poder público na hora de informar a população sobre possíveis alagamentos. A plataforma de divulgação via mensagem de texto oferecida pela Defesa Civil é uma dessas possibilidades de interação em momentos como este. Para ter acesso é muito simples. Basta enviar uma mensagem de SMS para o número 40199, informando o CEP. A tenente-coronel Ana Maria Hermes, que chefia o setor da Defesa Civil Gaúcha, responsável pelo segmento, explica o porquê desta informação e os tipos de avisos que serão transmitidos. Quando o CEP dela estiver dentro do polígono de risco ou do perímetro delimitado como a área suscetível a risco, seja ele inundações, alagamentos, enxurradas, chuvas intensas, aí nós temos os desastres de origem biológica, que são as epidemias, nós temos os desastres tecnológicos, que são as rupturas de barragem, acidentes envolvendo produtos perigosos. Para eventos mais críticos, a Defesa Civil utiliza o Cell Broadcast, dispositivo que não necessita de cadastro. Hoje em dia, os sistemas de aviso são utilizados com frequência pelos gaúchos. O mecanismo foi concebido na década passada pela União, após as tragédias que ocorreram no sul e no sudeste do Brasil. É porque a gente fala aí que o tema de defesa civil, ele foi positivado, como a gente conhece hoje, em 2012. Então, ele é muito recente. E ele veio aí, a legislação federal, a Lei 2.608, que é que instrumentaliza e regula e institui o sistema de proteção e defesa civil no país, ela veio em resposta aos grandes desastres de Santa Catarina, em 2007 e 2011 em Petrópolis. Então, a partir dali, se começou a debater o tema e em nível federal e nos estados federados e aqui no Rio Grande do Sul de um modo mais forte, mais veemente a partir dos desastres de 2024, a partir dos eventos trágicos que nós vivemos. A tenente-coronel destaca ainda outros mecanismos e formas de comunicação para informar a população,
como as redes sociais oficiais e o WhatsApp. Além disso, cita estratégias específicas que variam de cidade a cidade. Uma estratégia comunicacional dos municípios para complementar essa cadeia que o Estado adota, porque é o município que conhece os perfis que ele tem dentro do seu território, ele que sabe que as suas comunidades rurais, em determinado horário, elas vão estar nos seus plantios, elas precisam ser avisadas por rádio, pela rádio local, que é a mais ouvida. Outras comunidades precisam ser informadas via carro de som, outras são articuladas através dos seus núcleos de proteção e defesa civil. Nós estamos sendo muito procurados também para informar as pessoas através de palestras, através de workshops, através de momentos de participação comunitária, e isso mostra a maturidade que nós caminhamos no estado do Rio Grande do Sul enquanto população, enquanto cidadão, porque não se fala de desastre só quando ele está ocorrendo, se fala de desastre em tempos de paz. Começou neste mês o POA ISS, que é o Programa de Otimização da Arrecadação sobre o Imposto sobre Serviços. A iniciativa permite que contribuintes regularizem débitos do tributo com redução de até 95% sobre o valor de multas e juros, seja para pagamento à vista ou mediante parcelamento. Mas o que é esse imposto e como ter acesso a essas condições especiais de regularização? Para nos explicar tudo isso, hoje está aqui no estúdio o Felipe Costa Ramos, que é superintendente adjunto da Receita Municipal. Felipe, muito obrigado pelo teu comparecimento aqui hoje, pela tua disponibilidade. Gostaria de começar perguntando o que é então o ISS, né? E como é que surgiu a iniciativa aí da Prefeitura para ter esse programa de regularização. Certo. Bom dia, Guilherme. Também bom dia a quem nos assiste. O ISS é o Imposto sobre Serviços. E ele incide para todos aqueles que prestam serviços no município. Por exemplo, escolas, hospitais, dentistas, médicos, professores, enfim. Como diz o nome, para quem presta serviço, incide o ISS. E a iniciativa ela surgiu exatamente para oportunizar contribuintes que estejam com débitos com o município para que possam regularizá-los com esses descontos. E a gente tem aí esses descontos, né, considerados históricos de 90% a 95%. Como é que a pessoa pode fazer para ter acesso a eles? É todo mundo que resolver aderir ou tem critérios específicos? Todos aqueles que possuem débitos com o município podem aderir. Quem tiver, por exemplo, quem estiver na dívida ativa, também quem tiver com parcelamento ativo, quem estiver com débitos judicializados também pode fazer adesão. E também quem possui débitos, mas precisa fazer ainda uma confissão de dívida, ou seja, sabe que está devendo, também pode aproveitar os descontos do POA-ISS. E para fazer a adesão é através do site prefeitura.poa.br/POA-ISS. Perfeito, eu ia chegar nesse ponto que tu citou de quem tem dívida já judicializada, então não tem nenhum impeditivo, a pessoa também ela pode buscar o programa. Exatamente. Quem tiver com dívida judicializada pode sim aderir ao programa sem nenhuma restrição. Perfeito. Quanto aos descontos de 90% a 95%, eles são aplicados somente para quem paga à vista ou para quem paga parcelado também? Para os pagamentos à vista, o desconto é de 95%. E quem quiser parcelar, pode parcelar em até 5 vezes, tendo desconto de 90%. Mas eu acho que é importante frisar, Guilherme, que a última parcela, ela obrigatoriamente vai ser em 2026. Quem aderir, por exemplo, em dezembro, obrigatoriamente tem que escolher a opção de fazer pagamento à vista. Não poderá parcelar em mais vezes. Quem decidir parcelar hoje pode fazer em até 5 vezes. Quem decidir optar por fazer em setembro em 4, outubro 3, novembro 2 e quem decidir pagar em dezembro apenas à vista. Entendi. Então, se a pessoa, digamos assim, o quanto antes ela começar a fazer esse pagamento, se ela quiser parcelar, precisa ser já a partir, digamos assim, de agosto, para não deixar ficar em uma única parcela em dezembro, isso? Exatamente. Quanto mais cedo o contribuinte aderir, em mais parcelas ele vai poder fazer o parcelamento do POA-ISS. A data final, então, seria 31 de dezembro, isso? O último dia para adesão é dia 21 de dezembro. Isso é bastante importante também. O programa iniciou dia 1º de agosto
e o último dia para adesão é 21 de dezembro. Bom, então o pessoal fica aí ligadinho para fazer a quitação. O que implica se não fizer essa quitação daí? Se a pessoa deixar de pagar alguma parcela até o final do prazo do POE-ISS, ela perde o parcelamento, certo, do POE-ISS, perde as condições do POE-ISS e aquelas multas e juros que ela tem originais voltam à dívida. Esse programa ele também é destinado aos MEIs, aos microempreendedores também, ou seria somente para as grandes empresas? Como é que funciona? Todo contribuinte de ISS que não esteja no regime de Simples Nacional, ele pode fazer adesão. Para aqueles que estão no regime do Simples, apenas aqueles que tiveram os seus débitos transferidos para o município. Aí sim, eles podem fazer. Podem aderir. Perdão. Perfeito. Não, que isso. E para aderir no site que o senhor indicou, presencialmente não tem alguma agência que realize o atendimento presencial? A gente recomenda fazer pelo site. Por que a gente recomenda fazer pelo site? Porque se for fazer pessoalmente, o contribuinte vai ter que acessar o site da mesma forma. Ou seja, a única plataforma oficial é através do site, vou repetir, prefeitura.poa.br/ISSPoa, e é necessário também ter conta no gov.br. Perfeito. Superintendente, o que gera mais dúvida atualmente com relação ao programa que o senhor gostaria de esclarecer para quem nos assiste? As principais dúvidas, geralmente, elas giram em torno do desconto e das parcelas, que são, como eu falei, em até 5 vezes, obrigatoriamente concluindo em dezembro, sendo 90% para pagamentos parcelados e 95% à vista. Certo. E para quem então está nos assistindo e acredita que tem alguma multa, então a recomendação é procurar o site, né, para ver se tem algum débito para ser regularizado e a partir disso ir fazendo a quitação. Isso? Exatamente. O contribuinte, geralmente os contribuintes que estão devendo alguma coisa, é normal eles saberem, certo? Então aí é uma boa oportunidade para eles regularizarem e para aqueles também que ainda não estão, por exemplo, inscritos em dívida ativa, mas sabem que devem alguma coisa para o município, mas ainda não foram autuados, é uma boa oportunidade para fazer uma confissão de dívida, pois para eles também fica valendo esses descontos de multas e juros. Certo. Para quem deixar o prazo passar aí, tem alguma expectativa de voltar a ter algum programa desse para o ano que vem ou isso ainda vai ser estudado, de repente, pela Prefeitura? Hoje não existe nenhuma expectativa de retorno do programa para o ano que vem. Então, por isso que é muito importante o contribuinte que esteja com esses débitos faça adesão. É isso aí. Bom, tem bastante tempo, a gente ainda está em agosto, temos até o dia 21 de dezembro, isso, para fazer essa regularização aí, conforme for deixando mais para frente, as parcelas diminuem. Então, vamos reforçar para quem está nos assistindo como é que faz para procurar esse serviço, como é que faz para quitar também as datas certinhas aí. Certo. Então, para adesão é através do site prefeitura.poa.br/POA-ISS. Importante também dizer que a primeira parcela ela sempre vence 5 dias após a adesão, certo? E para que se certifique, para que se conclua a adesão, é necessário pagar a primeira parcela. Se o contribuinte não pagar a primeira parcela, o parcelamento ele é rescindido e daí o contribuinte tem que novamente fazer a adesão. Certo, e pode ser paga via Pix também, ou ir até uma casa lotérica, nos modos tradicionais, isso? Sim, via Pix, via código de barra, que é através da casa lotérica, né, ou de casa também, e também pode fazer um parcelamento no cartão de crédito. Perfeito. Rafael Costa Ramos, superintendente adjunto da Receita Municipal, agradeço a sua participação, desejo um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe aí, que eu acredito que vai ter bastante gente aí querendo realizar a quitação. Com certeza. Obrigado, um bom dia. Muito obrigado. Bom, gente, hoje o Câmara Agora fica por aqui, mas você conferiu no nosso programa que o destaque da sessão de hoje vai ser o período da Tribuna Popular e Comunicações. Conforme... Opa! Errei o nome dele aqui, que foi me alertado pela nossa produtora, Felipe Costa Ramos. Agora é certinho aí para a gente se despedir dele. Conforme foi definido aí em acordo com os parlamentares, a gente vai ter então as segundas-feiras aí com o período de tribuna e também de comunicações. Na tela aparecem os canais por onde você pode nos acompanhar e as redes sociais do Parlamento, onde tem sempre muita informação no digital.
Semana passada teve aniversariante na nossa equipe e hoje também tem. Um beijo grande para Cris Dalcarobo, nossa operadora de áudio, que cuida aí dos nossos microfones, dos nossos convidados aqui no estúdio, que está completando mais um ano de vida. Muitas felicidades e saúde. Na próxima segunda-feira, 11 da manhã, sempre ao vivo, tô aqui te esperando. Um bom dia e aproveite a semana.